Olá, vamos para a próxima aula. Aula passada nós falamos do processo de scaling, né, de recursos. Nessa aula aqui a gente vai falar sobre inicializar e parar o seu Autonomous Database. É o processo de start-stop. É uma aula bem simples, bem direta. Aqui não vai ter muita novidade, mas vale a pena ficar até o final para você entender como que isso funciona. Bom, o processo de inicializar e parar um Autonomous Database, ele pode ser feito de duas formas, tá? Você pode fazer ele de maneira manual, ou seja, você vai lá no console e executa a ação, ou você pode deixar para que isso aconteça de maneira automática, né? Você marca lá os dias que você quer e ele faz. Mas por que eu vou fazer, por exemplo, com que meu banco de dados ele pare e inicialize de maneira automática? Lembra de uma coisa, nuvem você paga pelo que você consome. E se você deixar, por exemplo, lá o seu banco de dados ligado de madrugada e você tem certeza que de madrugada ninguém usa, é dinheiro que está sendo perdido. Imagina que, por exemplo, esse banco de dados é do sistema administrativo lá, que só o pessoal da área contábil e financeira usa, e de madrugada ninguém trabalha. Então, para que você vai deixar isso ligado de madrugada? Você pode ir lá e desligar. Você pode criar uma rotina que, por exemplo, das 8 da noite até as 6 da manhã ele fica desligado. Olha quanto tempo você economiza aí de recursos e de dinheiro, né? Obviamente. E você, é claro, você não perde os seus dados. Você desligou, seus dados estão armazenados lá. Deu horário de ligar, você liga, suas informações estão lá completamente guardadas e seguras. Nada se perde. Mas vamos passar aqui para o próximo slide e ver como que funciona esse processo. Olha, para eu inicializar um Autonomous Database, o que eu vou precisar fazer? Você vai lá no console da OCI e aí você vai clicar em More Actions e clicar em Start. Simples assim, ó. Acha o seu banco de dados lá no console. Então você vai lá no menu de hambúrguer, Oracle Database, Autonomous Database. Chegou lá, acha o seu Autonomous Database, se você tiver mais de um, e quando você seleciona ele, clica aqui, ó, More Actions, Start. Pronto, ele vai estar parado, obviamente, a partir do momento que você clicou aqui, ele vai estar no ar, você já pode fazer com que as suas aplicações voltem a funcionar, porque o banco de dados já vai estar disponível. Processo de inicialização, zero segredo. E para você parar, também não tem muita novidade. Você vai fazer o mesmo caminho de encontrar o seu banco de dados, vai clicar lá em More Actions, Stop. E aí o que vai acontecer? Quando você clicar lá em Stop, aqui ele só vai te fazer uma pergunta adicional. Você quer mesmo parar o banco de dados? Sim, eu quero. Confirma ali no Stop e o banco de dados vai ser parado. Não tem nenhum mistério, né? Tão simples quanto você dar um startup no SQL Plus ou um shutdown immediate, lá pelo mesmo SQL Plus. E para a gente fechar aqui, você tem o processo de agendar o start-stop dele. Então, lá no mesmo More Actions, você tem o processo de Auto Start Stop Schedule, né? Igual está marcado aqui no rodapé da tela. Quando você clicar aqui, ele vai mostrar para você os dias da semana e aí você vai colocar aqui, ó. Eu tenho a coluna de Start e tenho a coluna de Stop. Se a gente ampliar aqui, então, por exemplo, dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, o horário de Start e o horário de Stop. Então, de acordo com as necessidades aí da sua empresa, você pode marcar aqui e pronto. E não é porque eu marquei aqui que vai ser eternamente assim. Se de repente acontecer uma situação em que demandarem a seguinte instrução para você: olha, a gente está em fechamento, tá? Então vamos trabalhar aí 100 horas para acabar na terça, na quarta e na quinta. Tá bom. Você vem aqui, desmarca e vai ficar tudo funcionando liberado, né? Então é bem flexível. E o bom de você utilizar isso aqui é o lado financeiro, né? Porque lembra que nuvem você paga por aquilo que você utiliza. E deixar um recurso ligado sem utilização, você está perdendo dinheiro. É muito simples, vocês perceberam, né? Dá para fazer de maneira manual, dá para fazer de maneira automática. Você consegue fazer isso ainda com REST APIs, né? Você pode, por exemplo, fazer uma chamada REST, vai ter um capítulo que a gente vai falar disso mais para frente, e remotamente fazer o processo de ligar e desligar o seu Autonomous Database, sem precisar logar lá no console. E o objetivo principal disso que a gente coloca aqui é fazer o quê? Economia, né? É gastar menos, ter economia e, consequentemente, melhores resultados. Chegamos ao fim dessa aula, eu espero que você tenha gostado, que tenha agregado bastante para você. Lembra, tem o link para download aqui
no material da aula, e eu vejo você na próxima aula. Até lá!